Chefe do exército britânico avisa cidadãos para se prepararem para irem às vias de fatos com os ursos do norte. Presidentes da Turquia e do Irã alertam contra medidas que ameaçam a estabilidade do Oriente Médio. Aumenta apelos de independência do Texas após decisão da Suprema Corte Americana em relação à fronteira com o México. Maersk suspende remessas com bandeiras dos Estados Unidos após novo ataque dos Houthis. Após a vinheta, vamos discorrer essas informações sem mais delongas. Bem-vindo, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Esse é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. E neste vídeo nós vamos discorrer essas informações em relação a essa escalada de situações nevrálgicas entre nações que estão ocorrendo aí na questão dos ursos do norte lá, que estão preocupando muito o Reino Unido. Também essa questão envolvendo a fronteira do Texas com o México, onde está havendo aí um nevralgismo entre o governo do presidente Biden e também os governantes lá do estado do Texas, e isso aí está até incentivando o Texit. E também essa questão aí dos dois presidentes, o Recep Tayyip Erdogan e o Ebrahim Raisi do Irã, que estão aí falando em relação à escalada aí das tensões nevrálgicas no Oriente Médio. Mas antes de mais nada, se você já gostou do assunto desse vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo e também te convido a te inscrever aqui no Geopolimono. Aqui nós vamos abordar as principais eleições presidenciais mundiais. Lembrando que este ano nós temos as eleições americanas e a cobertura já começou aqui no Geopolimono, e também nós vamos falar aí dessas situações nevrálgicas que estão envolvendo nações do mundo e também possíveis situações nevrálgicas que podem ocorrer, mas que nós torcemos para que não ocorra. Mas estamos aqui para informar essas duas questões, se ocorrer ou não. E agora chega de mais delongas e vamos direto ao assunto, porque essa também é uma proposta aqui do Geopolimono. Chefe do exército britânico avisa cidadãos para prepararem-se para G maciça contra os ursos do norte, se é que você está me entendendo. O general de topo compara a situação na Ucrânia às crises de 1914 e 1937 e insiste que só os exércitos de cidadãos serão capazes de derrotar o ataque que se aproxima ao modo de vida do Ocidente. O chefe do exército britânico avisou aos cidadãos do Reino Unido para estarem preparados para uma guerra à escala dos grandes conflitos do século XX e que eles próprios poderão ter de se mobilizar. Falando na Exposição Internacional de Veículos Blindados em Londres, o general Patrick Sanders disse que a invasão dos ursos do norte na Ucrânia é um sinal do que está por vir, alertando que as lições de guerras anteriores devem ser lembradas antes que seja tarde demais. Aí vem a fala aí do general. Os nossos antecessores não conseguiram perceber as implicações da chamada crise de julho de 1914 e tropeçaram na mais terrível das Gs, disse ele. Não podemos dar ao luxo de cometer o mesmo erro hoje. A Ucrânia é realmente importante. Crucialmente, o general Sanders insistiu que a escalada potencial dos conflitos nos anos vindouros não deve ser subestimada. E essa questão aí, envolvendo os ursos do norte, está preocupando muito a questão da Europa. A Europa já está se mobilizando, trazendo mais gente, mais países, né, para a OTAN, com a questão aí da Suécia, que está entrando no bloco, aí, que só tem agora a questão da Hungria para conseguir fazer com que essa adesão seja por completo. Essa é uma das manobras. E também um outro ponto é essa questão aí dessa formação do exército europeu, meio que tentando desvincular um pouco essa questão da OTAN. Por essa volta do Trump, eles temam que o Trump tire os Estados Unidos da OTAN. Por trás dos bastidores ali está sendo trabalhado essa possibilidade também, uma forma aí para se defender de uma possível invasão dos ursos do norte aí o restante da Europa. E vamos agora falar a respeito dessa notícia que envolve o Erdogan. Erdogan e o homólogo iraniano
alertam contra medidas que ameaçam a estabilidade no Oriente Médio. Recebendo o presidente do Irã, que também é um dos principais apoiadores do Hamas, o líder turco ataca Israel pela ofensiva desumana em Gaza. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que ele e o seu homólogo iraniano Ebrahim Raisi concordaram numa reunião na quarta-feira sobre a necessidade de evitar medidas que possam ameaçar ainda mais a instabilidade no Médio Oriente, 3 meses após o início da guerra Israel-Hamas em Gaza. Erdogan, um apoiador de longa data do Hamas, criticou duramente Israel durante a AG lançada em resposta aos ataques chocantes do grupo Ter, que governa Gaza, em 7 de outubro, no qual cerca de 1.200 pessoas foram essa palavra aqui, e 253 foram feitas reféns. O líder turco apelou a um cessar-fogo imediato e apoiou medidas legais para que Israel seja julgado por essa palavra aqui, uma acusação que o Estado judeu e os seus apoiadores rejeitam como infundada. Mas aqui embaixo continua aqui, o Irã lidera o que chama de Eixo da Resistência, uma coligação frouxa que inclui o Hamas e grupos muçulmanos xiitas armados em toda a região que confrontam militarmente Israel e os seus aliados ocidentais, entre eles a organização e essa palavra aqui, que eu não posso dizer também, Hezbollah do Líbano e os rebeldes Houthis no Iêmen, um importante apoiante do Hamas. Falando numa conferência de imprensa depois de se encontrar com Raisi em Ankara, Erdogan disse que os dois líderes discutiram o fim dos ataques desumanos de que Israel a Gaza e a necessidade de tomar medidas para uma paz justa e duradoura na região. O problema é convencer o Israel disso. Cada um vai puxar a brasa para o seu lado, isso está longe de terminar esse conflito e a gente espera que isso termine logo, mas ao pé que anda as questões aí, no mínimo, eu acredito que até as eleições americanas isso aqui não desenrole. Seria bom, né, que houvesse realmente um fim disso, mas é aquela coisa, né? Cada um quer defender o seu e ninguém quer se entender nessa história, na verdade. Maersk suspende remessas com bandeiras dos Estados Unidos após novo ataque dos Houthis. A gigante marítima dinamarquesa Maersk suspendeu na quarta-feira o transporte marítimo com bandeira dos Estados Unidos através do Mar Vermelho após o último ataque com mísseis por esses carinhas aqui, Houthis apoiados pelo Irã. A Marinha dos Estados Unidos interceptou os mísseis Houthis, mas 2 navios da Maersk ainda inverteram o curso devido à questão de segurança, e a empresa disse que nenhum dos seus navios tentaria o transporte no Mar Vermelho sob bandeira americana. O Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, disse que os Houthis lançaram 3 mísseis balísticos antinavio no navio porta-containers MV Maersk Detroit e de bandeira de propriedade de operação dos Estados Unidos por volta das 14 horas horário local, na quarta-feira, enquanto o navio passava pelo Golfo de Aden. A Maersk disse em comunicado à mídia que o MV Maersk Detroit e outro navio de bandeira dos Estados Unidos, o MV Maersk Chesapeake, estavam passando pelo Estreito de Bab el-Mandeb sob escolta da Marinha dos Estados Unidos quando a tripulação testemunhou explosões nas proximidades. A Marinha instruiu ambos os navios Maersk a reverter o curso e recuar do estreito. A Maersk disse que o acompanhamento da Marinha dos Estados Unidos para os seus navios interceptou vários projéteis, e o que tanto os navios quanto a tripulação estavam seguros e ilesos. Um relatório recebido pelas operações do Comando Marítimo do Reino Unido sugeriu que um míssil Houthi foi detonado a 100 metros de um navio comercial na quarta-feira. A Maersk disse ambos os seus navios transportavam cargas para agências governamentais dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Defesa e o Departamento de Estado e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Após a escalada do risco, a MLL está suspendendo o transporte na região até novo aviso, disse a empresa. A segurança de nossas tripulações é de extrema importância. Estamos desenvolvendo contingências de rede e mantemos vocês informados, disse a MLL aos seus clientes. Então tá aí a suspensão novamente da Maersk, agora com navios
de bandeira americana. E outro problema agora que é mais regional, que é o dos Estados Unidos, o governo Biden, mais especificamente com o governo do Texas em relação a essas questões das fronteiras, já que a Suprema Corte dos Estados Unidos mandou retirar os arames farpados colocados lá pelo governo do Texas para impedir que imigrantes aí viessem do México e entrassem legalmente nos Estados Unidos. E isso aí está gerando muita comoção lá, está gerando muito apelo para uma possível independência do Texas, que é um estado que sempre flerta com essa questão e agora não está sendo diferente, né? Então está cada vez inflando mais essa vontade lá no pessoal que é texano lá, né? A decisão da Suprema Corte de permitir que autoridades federais removessem parte de uma barreira de arames farpados que o Texas havia erguido ao longo da fronteira com o México, um caso de DC anulando o governo Greg Abbott, gerou novos apelos para que o estado da Estrela Solitária declarasse independência dos Estados Unidos. E aqui embaixo está a fala do governador lá do Texas. O arame farpado do Texas é um impedimento eficaz para as travessias ilegais que Biden incentiva. Continuarei a defender autoridades constitucionais do Texas para proteger as fronteiras e evitar que o administrador de Biden destrua nossas propriedades, disse Abbott. A concertina foi instalada por sua ordem como parte fundamental dos esforços para controlar a imigração ilegal. No entanto, apesar do aumento do apoio, o movimento enfrentou vários reveses recentes, entre as quais não conseguiu obter a votação de um referendo sobre secessão do estado nas próximas eleições primárias republicanas. Os críticos também rotularam a cruzada pela independência como uma fantasia que não tem hipóteses de sucesso, pelo menos pacificamente. E aí que vem a nossa preocupação, né? Esse não pacifismo aí na solução dessa questão. Mas isso não desanimou Miller, que é um dos criadores do movimento, que continua convencido do eventual sucesso de sua campanha. Então essa aí tá sendo aí a dicotomia entre o governo Biden e o governo do estado do Texas. O que você acha? Você acha que vai haver uma independência lá do Texas? Eles sempre flertam com isso, né? Se a gente pegar a história do Texas, você vai ver que isso já aconteceu em alguns momentos da história. Deixa eu ter comentário em relação a essa questão do Texas e também as outras questões. Lembrando que sugestões são bem-vindas, afinal nós estamos começando esse canal e a sua opinião é importantíssima para nós trazermos aí questões de relevância para você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.